Sejam muito bem-vindas aqui no YouTube, sejam bem-vindas aqui no meu Instagram. Vamos começar a live de hoje com um assunto muito importante, que é o jeito mais fácil ou menos difícil de você conseguir emagrecer. Até o final da live você vai entender qual que é a principal estratégia que iremos utilizar durante esse processo de emagrecimento, a fim de você conseguir emagrecer e manter o corpo desejado. Esse daqui é um dos episódios que farei sobre emagrecimento. Doutor Emagrecimento Responde. Hoje eu vou trazer algumas perguntas que eu mesmo desenhei essas perguntas no molde que eu observo lá no consultório. Quais são as principais dúvidas sobre esse tema? E hoje eu quero responder uma por uma aqui de maneira simples, clara, justamente para vocês não saírem daqui com mais dúvidas, que é o que eu acabo observando em muitas pessoas que trabalham nesse ramo de emagrecimento. As pessoas passam a informação, mas o principal objetivo parece que é mostrar o conhecimento. E na verdade o principal objetivo de passar a informação a alguém que estudou sobre o assunto é tornar aquela informação mais clara, justamente para quem está aí do outro lado e que não teve os mesmos ensinamentos, que receba de uma forma mais simples, mais organizada. E é isso que iremos falar hoje. E certamente você já passou por incômodos ao tentar fazer modificações na sua dieta, na sua nutrição. Um dos incômodos que eu mais vejo nas pacientes lá no consultório é que ao iniciar um processo de mudança de estilo de vida, entrando na parte da alimentação, é que a nutricionista ela vai prescrever um plano alimentar com várias refeições ao longo do dia. Aí nós estamos falando de 6, 7, 8 refeições que a pessoa precisa se planejar ao longo do dia, o que acaba tornando difícil a adesão desse paciente na prática, fazendo ali o processo. E como a gente sabe que para emagrecer ele precisa fazer isso ao longo do tempo, seria muito difícil, a pessoa tem que ser muito determinada para conseguir fazer essas 7, 8 refeições no dia e não falhar. Outra coisa, a pessoa vai precisar se organizar de alguma forma para levar essas 8 refeições com ela, caso ela fique o dia todo trabalhando. Agora, com o lockdown, a maioria de vocês acaba ficando em casa. Mas vamos pensar nas situações habituais, em que o paciente vai ter que sair 7 horas da manhã, vai retornar somente às 7 da noite, às vezes 8 da noite, esse paciente ele vai ter muita, mas muita dificuldade para conseguir levar esses alimentos que a dieta propôs que ele fizesse. Então esse já é um ponto para a gente prestar atenção. Se você já se sentiu incomodado também na questão de comprar, você recebeu o teu plano alimentar, você foi lá no mercado fazer as compras e você acha extremamente difícil encontrar todos aqueles itens. Às vezes tem itens que são fora da rotina habitual nossa e essa pessoa acaba desistindo. Um dia ela vai no mercado, encontra tudo, no outro dia ela passa no mercado lá uma semana depois para refazer a dieta, ela acaba não encontrando alguma coisa. E aí, já que ela não encontrou aquela coisa, ela não está fazendo dieta, na cabeça dela, eu já não consegui mesmo, então eu posso abandonar qualquer tipo de plano alimentar. Essa não é a ideia. A ideia que você tem que incorporar é que você tem que começar um planejamento estratégico do ponto de vista alimentar e conseguir seguir isso a longo prazo. Então, pensando nisso, essa estratégia de 7, 8 refeições torna esse ambiente muito difícil. E se você, assim como eu, não sabe cozinhar, também a gente vai pensar que 8 refeições ao dia eu tenho que saber cozinhar essa variedade de nutrientes, que vai ser muito difícil também para a adesão. Então, fora o dispêndio de energia que você vai ter ali ao longo do dia para ficar preparando todas aquelas refeições habituais, fazendo 6, 7, 8 refeições ao dia. Outra coisa, as pessoas acabam, para seguir o plano alimentar, muitas vezes acabam forçando até um horário que ela não estava habituada a comer. Às vezes ela não tem fome pela de manhã e a nutricionista prescreveu para ela fazer a dieta pela manhã e ela vai forçadamente comer aquilo. Acaba sendo insustentável a longo prazo, a pessoa não consegue ter adesão suficiente. Ela acaba tendo que experimentar só alimentos ruins, ela tem que eliminar praticamente tudo que ela tinha de habitual da dieta. E isso, pensando a longo prazo, também vai ser ruim. É claro que eu não estou falando aqui, não estou passando a mão na cabeça de quem come errado. Não é isso. A ideia é que você faça mudanças progressivas na tua alimentação, de modo que você consiga manter. Fazer algo restritivo por um mês, eu consigo, você consegue, qualquer pessoa consegue. Agora a questão é,
conseguir fazer uma restrição a longo prazo, aqui está a chave. Aqui entra planejamento e aqui entra essa estratégia que eu vou comentar hoje, que é a estratégia de você tornar a tua dieta menos difícil. Por que menos difícil? Porque é óbvio que se você está mantendo o seu peso ou engordando, você está no ritmo. Se você precisa abaixar o seu peso, você vai ter que comer menos. Independente da estratégia que for utilizada, você vai ter que comer menos. Então, vai ser difícil, vai ser difícil. Não ache que qualquer mudança que você vai ter para reduzir o seu peso vai ser algo fácil. Não vai. Vai ser difícil, mas existem formas de tornar mais tranquilo, um pouco mais leve, um pouco mais suportável. Será que precisa então disso? De 6, 7, 8 refeições ao dia? Será que eu preciso levar o alimento comigo ao longo de todo o dia? Será que eu preciso me cuidar para preparar todos esses alimentos todo santo dia? Será que eu preciso comprar toda essa variedade de nutrientes para conseguir emagrecer? Essa é uma questão que precisamos chegar a uma conclusão na nossa live de hoje. Outro ponto muito importante que eu acabo vendo no consultório é que as pessoas recebendo planejamentos alimentares desenhados assim para várias refeições ao longo do dia e pessoas que querem desenvolvimento muscular, normalmente é colocado uma carga proteica alta e essa pessoa às vezes tem que comer algo que ela não está nada habituada, como por exemplo, abrir uma marmita de frango com arroz 9 horas da manhã. Se a gente for pensar, ok, estrategicamente é um atleta, é um bodybuilder, não vai ter como fugir, ele vai ter que fazer isso. O que acontece que eu acabo notando no consultório é que essa estratégia para atletas de elite, a gente coloca 0,1% da população que realmente quer ter esses ganhos, estão sendo levadas para o consultório. Então as pessoas estão passando a adquirir esses hábitos e forçando algo que não é natural para elas. Então é extremamente constrangedor a pessoa pegar lá sua marmita de frango no meio do trabalho, trabalha num banco, por exemplo, vai abrir aquela marmita no meio do trabalho, vai contaminar todo o ambiente, ninguém vai aguentar você e você está fazendo algo que... Será que precisa? Essa é a segunda grande pergunta. Será que precisa você distribuir assim várias refeições ao longo do dia, tendo que comer coisas que você não está habituado? É isso que nós vamos chegar à conclusão também nesta live de hoje. E aí agora você está se perguntando, mas qual será que é essa estratégia menos difícil para conseguir emagrecer? Primeira coisa que a gente precisa definir aqui, ponto crucial da live, ponto auge da live. Para você emagrecer, você precisa de déficit calórico. Isso eu falo aqui repetidamente no meu Instagram, mas eu não me canso de informar sobre isso, porque esse é o ponto chave do emagrecimento. Sem ele é impossível emagrecer. Repetindo, sem déficit calórico é impossível emagrecer. E o que é o tal do déficit calórico? Essa live aqui ela é destinada para pessoas que estão começando ou pessoas que estão travadas aí no resultado. Então eu vou explicar. Déficit calórico nada mais é do que ter uma continha do quanto você consome de energia a partir dos alimentos e o quanto você gasta ao longo do dia. Esse gasto aqui, ele engloba o quanto nós gastamos para mantermos vivos e o quanto você gasta com atividades físicas ao longo do dia. Essa continha de quanto gastar tem que ser superior a quanto você consome. Então, naturalmente, eu preciso saber quantas calorias eu vou estar consumindo. Se eu não quero saber a continha, eu tenho que avaliar de alguma forma. Se meu peso está baixando, estou em déficit calórico. Se meu peso não está baixando, não estou em déficit calórico. Aí você precisa equilibrar essa balança. Ou gastar mais energia, ou fazer o seu corpo gastar mais em repouso, ou então diminuir a ingestão calórica. Essa diminuição da ingestão calórica pode ser por algumas alterações no plano alimentar. Vou colocar algumas aqui para vocês entenderem. Se eu modifico a qualidade dos meus alimentos, naturalmente eu vou estar consumindo alimentos que são menos calóricos. Se eu consumo menos calorias, eu estou consumindo menos energia, vou emagrecer. É uma das possibilidades. Mudança da qualidade do alimento. Ao invés de você comer lá um cheeseburger do McDonald's, você trocou por um sanduíche que tem menos calorias. Outro ponto importante para você conseguir o déficit calórico é diminuindo a quantidade em geral da tua alimentação. Você costuma fazer 7 refeições ao dia, você come uma certa quantidade. Vamos supor 100 gramas em cada refeição dessa.
Se você passa a consumir as mesmas 7 refeições, mas com 75 gramas, 80 gramas, você vai conseguir emagrecer também. Porque você teve o déficit de energia, o déficit de calorias. Mas pensa comigo o seguinte, se eu conseguisse, de alguma forma, fazer uma restrição que fosse mais fácil, não seria melhor? E essa é a proposta que eu venho trazer para vocês aqui, que é a proposta do jejum intermitente, ou um jejum de calorias de forma revezada. Como que funciona isso? Basicamente, você pode fazer de forma variada. Eu vou explicar alguns modelos aqui de forma breve e depois a gente vai aprofundar ao longo da live. Se a gente come as 8 refeições ao dia e passamos a ingerir, ao invés de 8 refeições, passamos a ingerir 3 refeições ao dia, mais ou menos nas mesmas quantidades, eu vou estar diminuindo praticamente metade das calorias que eu estaria consumindo. Então a estratégia seria basicamente, ao invés de eu ficar comendo por 16 horas no dia e dormindo 8 horas, eu inverto esse processo. Eu como durante 8 horas e durmo, aliás, não como por 16 horas. Você pode usar o sono como esse fator aí que vai te ajudar nesse processo. E por que disso tudo? Porque fica mais fácil. Você vai ter que controlar poucas refeições ao dia. Se você organizar para fazer 3 refeições ao dia, é mais simples do que organizar para fazer 8 refeições ao dia. Aquele incômodo que a gente colocou no início da live, que seria de levar as comidas, de comprar toda aquela quantidade, de preparar os alimentos, de forçar para comer, ter que comer coisas ruins, isso aqui tudo já é eliminado nesse ponto. Porque você vai poder comer coisas que você de certa forma está mais acostumado, só que você vai diminuir a quantidade drasticamente pelo jejum. Outro ponto bem interessante de jejum que pode ser feito é o jejum 5-2. Como que funciona? 2 dias da semana você vai escolher para fazer no máximo 500 calorias. Você tem que organizar para 2 dias apenas na semana ter restrição alimentar. O restante dos dias você pode seguir a sua dieta habitual. Os estudos mostram que esse tipo de comportamento, restringindo apenas 2 dias, tem a mesma eficácia de fazer um planejamento alimentar restritivo todo santo dia em 25% das calorias. Então pense, se eu consigo, de alguma forma, comer habitualmente em 5 dias da semana e apenas 2 eu faço uma restrição forte da alimentação, isso é suficiente para você seguir a dieta. É como se você tivesse o mesmo resultado de alguém que está seguindo a dieta todo santo dia. Me parece mais fácil, tá? E os estudos mostram isso, que realmente a pessoa acaba tendo mais adesão. Então aí já fica uma pulguinha atrás da orelha. Será que não é melhor a mudança desse planejamento? Será que não é mais fácil eu conseguir restringir o número de refeições ao invés de restringir tanto a quantidade, restringir tanto a qualidade desse alimento? Para o emagrecimento, visando o déficit calórico, o déficit de energia, pode ser qualquer uma das estratégias. O que você tem que pensar é o que eu consigo fazer que a longo prazo eu consigo manter esse déficit calórico. Essa é a chave. Essa é a chave do emagrecimento. Manter o déficit calórico por um período prolongado. Vai chegar um ponto em que você já atingiu o seu resultado. Aí a gente vai trabalhar as estratégias de manutenção, que é uma das chaves também dos tratamentos que eu faço. Que não adianta só você obter o seu resultado, você emagrecer, mas manter o resultado obtido. E agora a gente vai progredir um pouco mais na live. Seguinte, com o déficit calórico, eu vou ter emagrecimento. E com o jejum, eu consigo ter esse déficit calórico. Justamente porque eu estou comendo menos refeições. Aquele raciocínio ali que a gente preparou agora. Pensando naqueles pontos que a gente traçou como incômodos, você vai ter menos tempo de preparo. Eu preparava 8 refeições, eu passo a preparar apenas 3 refeições. Parece mais tranquilo. Exige menos organização, porque ao invés de eu comprar uma variedade gigantesca de coisas na minha alimentação, eu posso simplesmente comprar para fazer 3 refeições ao dia. Fica mais fácil de achar os ingredientes. E é mais previsível. Quando a gente fala de previsibilidade, é que eu estou falando de contagem de calorias mesmo. Partindo do pressuposto que temos que ter uma ingestão baixa de calorias nesses dias que a gente vai fazer o jejum, você precisa saber o quanto está ingerindo. E isso fica mais fácil de você controlar se você faz 3 refeições apenas. São 3 refeições que você tem que calcular, colocar na planilha. É mais fácil.
E mais para frente eu vou explicar detalhadamente essas diferenças do jejum e como colocar em prática. O último ponto da live é uma organização do teu planejamento de jejum. Eu vou ensinar, você vou pegar na sua mão e vou te ensinar a fazer essa estratégia alimentar que é o jejum intermitente, que tem dado muitos benefícios, não só no emagrecimento, mas na saúde como um todo. Uma outra pergunta que eu quero esclarecer aqui para vocês é como eu descobri essa estratégia do jejum. Lá por volta mais ou menos de 2008, 2009, 2010, eu estava em um processo de definição muscular. Eu queria ficar com um corpo bem legal, com um percentual de gordura lá em torno de 7%, queria tirar algumas fotos justamente para essa questão do trabalho corporal. E eu estava com muita dificuldade de conseguir manter essa organização e esse planejamento ao longo do dia. Até que um amigo meu que já participou de uma live aqui comigo, o Carlindo, ele sugeriu o jejum. Não conhecia na época. Eles também estavam começando a essa estratégia com algumas pessoas que ele conhecia. E ao testar essa estratégia, eu vi o quanto ela é fácil de ser seguida. Ficou extremamente simples para eu conseguir, porque eu tinha que organizar somente 3 refeições por dia. O restante era só não comer. Então é muito mais fácil você se concentrar em não comer do que ficar comendo fracionadamente, principalmente em um planejamento de emagrecimento, que era o caso ali. Então eu descobri desta forma, por sugestão de um amigo que trabalha justamente com fisiculturismo. Como que eu cheguei à conclusão de que o jejum poderia auxiliar no emagrecimento? São 2 pontos: vivenciando na prática, fazendo esse teste que eu comentei, e o segundo foi depois pesquisando na literatura sobre o assunto. E a gente vai comentar também na live de hoje que o jejum ele não mostra ser superior a uma dieta de restrição diária. Só que essa mensagem você pode interpretar como você quiser. Eu interpreto o seguinte: o jejum é tão eficiente quanto você fazer uma dieta de restrição diária. Parece uma coisa agradável, porque se eu não preciso ter uma restrição diária todo o santo dia controlando e comendo fracionadamente, e simplesmente eu diminuo a quantidade de refeições por dia, parece muito mais fácil. Então eu cheguei à conclusão dessa forma, tanto aplicando a mim, quanto na parte dos estudos científicos que mostraram a igualdade de eficiência entre uma restrição habitual, que estamos acostumados, ao jejum. A primeira vez que eu apliquei esse método, eu senti um pouquinho de dificuldade nos 15 primeiros dias. Você está habituado a acordar e já comer, você está habituado a comer por uma ansiedade, você está habituado em chegar lá de noite, abrir a geladeira para dar uma olhada. Então esse hábito meu de estar comendo a cada momento precisou ser revertido. Eu senti que demorou mais ou menos esse tempo, tá? Uns 15, 20 dias para ter uma habituação com esse comportamento do jejum. Então, para mim foi algo extremamente importante e a partir dali eu passei a utilizar com os meus alunos. Na época ainda não médico, mas formado em educação física, proprietário de uma consultoria fitness, no qual trabalhávamos com nutricionistas e com psicólogos, juntamos e fizemos a estratégia do jejum para os pacientes. E o resultado foi fantástico, porque as pessoas conseguiam ter a manutenção do resultado. Então elas não sentiam que estavam fazendo aquela dieta restritiva, aquele esforço absurdo. A pessoa conseguia ter um resultado e parecia que não estava fazendo uma dieta tão absurda. Então esse é um ponto interessante do jejum. Agora, para finalizar esse primeiro tópico da live, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Então, para eu emagrecer, preciso de restrição energética, déficit calórico, preciso gastar mais energia. Isso vai ser um assunto para uma outra live, que você pode fazer aumentando o gasto do seu próprio corpo, do seu metabolismo, estimulando ele, ou fazendo você gastar mais em treinamento, ou fazendo você ter mais músculo para consumir mais em repouso. Esse é um ponto. O segundo ponto que a gente comentou é a restrição de calorias, é o quanto você consome da dieta. Nós colocamos aqui que existem algumas possibilidades. A gente comentou sobre restrição da quantidade total do alimento em si, então faço 7, 8 refeições ao dia, mas restringo a quantidade desse alimento, esse é um ponto. Faço as 6, 7, 8 refeições por dia, mas eu restringo a qualidade desse alimento, faço substituições para diminuir a quantidade calórica e comer coisas meio parecidas, ficar mais saciado.
E a outra estratégia que a gente propôs seria de diminuir a quantidade de refeições, fazendo 3 refeições ao dia, isso deixando um período prolongado de jejum. Agora você já pensou, se a gente conseguir juntar essas 3 estratégias, é exatamente isso que eu proponho para as minhas pacientes hoje em dia. É a utilização do jejum sendo aplicada pouco a pouco, a depender da fase de acompanhamento que ela está, uma mudança na restrição da quantidade de alimentos, então diminui um pouco a quantidade, nada muito exagerado, a não ser pacientes que precisam de uma dieta de muito baixa caloria. E em conjunto melhora-se a qualidade da alimentação. Faz algumas substituições interessantes. Então isso faz com que a pessoa reduza drasticamente a quantidade de energia ingerida. Isso faz com que ela tenha adesão à dieta e não se sinta tão sobrecarregada pelo fato de não poder comer nada fora da dieta. Entenda que eu não estou falando, novamente, eu não estou falando que você pode comer o que você quiser. Eu não sou adepto dessa linha, eu acredito que tem alimentos que são mais saudáveis e alimentos que são menos saudáveis. Tem alimentos que geram mais saciedade, alimentos que geram menos saciedade. Não é esse oba-oba que está sendo propagado, pode comer o que quiser, tá? Você pode sim ter uma alimentação um pouco mais flexível para conseguir suportar isso a longo prazo. Não fique se enganando que você vai poder conseguir, que você vai conseguir emagrecer comendo qualquer coisa, que não é assim que funciona. Você vai precisar de déficit calórico. Se você comer um alimento ali altamente calórico em uma refeição, você vai engordar do mesmo jeito, tá bom? Aqui a gente está discutindo estratégias para emagrecer e manter os resultados desejados. Vou passar aqui. A próxima pergunta aqui é: por que o jejum consegue emagrecer? Basicamente eu já respondi isso aqui, mas vamos deixar claro novamente. O jejum consegue emagrecer por ser uma estratégia que facilita na quantidade de alimentos ser reduzida pelo número de refeições que você faz. Simples, você vai diminuir a quantidade de alimentos ingeridos porque você vai comer menos, por menos tempo. Esse é o ponto principal do jejum. Ele faz com que seja mais fácil a adesão do paciente. É mais tranquilo você restringir a alimentação a apenas 3 refeições e ficar um bom período sem comer. Isso você vai saber fazendo na prática. O que a gente observa é que tem a mesma correlação com pessoas que restringem todo dia a dieta. E quais são as vantagens que nós observamos do jejum? Então a gente comentou aqui uma das vantagens, justamente essa facilidade na adesão, facilidade em cumprir esse processo, mas não é só por isso que o jejum é interessante. A partir do momento que eu passei a pesquisar os benefícios do jejum, a gente acaba observando que ele age de forma incisiva em alguns pontos. Um deles é a reparação celular e autofagia. Então o corpo se recupera das agressões de forma mais forte, ele consegue se regenerar. As proteínas de dentro das células, elas acabam envelhecendo, acabam sendo danificadas. O jejum ele facilita essa recuperação, fazendo com que a célula sofra uma morte celular programada. Outro ponto de benefício do jejum é a redução da resistência insulínica e a redução da glicemia. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a pessoa que está progredindo para um diabetes, ela vai ter uma redução desse risco de desenvolvimento dessa doença. Então você que está, mulher aí, que está acima do peso, está com uma circunferência abdominal aumentada, você vai ver um exame lá de glicemia, está um pouco acima da média, essa estratégia é extremamente interessante para você utilizar. Você vai conseguir ter uma redução dos riscos de desenvolvimento do diabetes. Como você melhorou tanto essa parte da glicemia, da resistência insulínica, melhorou também o seu peso corporal, naturalmente você vai ter uma melhora da tua saúde cardiovascular. Outro ponto interessante que o jejum faz é a saúde mental. Ele faz modulações no sistema nervoso central, fazendo com que a pessoa tenha menos probabilidade de desenvolver doenças da parte do sistema nervoso central, como demências, Alzheimer. Inclusive está sendo muito estudado, em breve vocês vão ver isso frequentemente nos noticiários, o jejum sendo utilizado como uma das estratégias de tratamento e de prevenção dessas doenças. Agora, outra pergunta que provavelmente você está se fazendo é o seguinte: se eu não fizer o tal do jejum, eu consigo emagrecer? Com certeza consegue, porque
exatamente o que você precisa é um déficit calórico. A grande questão é que vai ser mais difícil. A não ser que você seja alguém extremamente metódico, que prefere ter um reloginho, a cada 2 horas tem que estar comendo, a cada 3 horas tem que estar comendo, e você pesa tudo, você é uma pessoa altamente organizada. Aí você vai até preferir isso, porque você vai ter a sensação de que está fazendo tudo correto, e assim tem que ser. Agora, para nós seres humanos normais aqui, que não temos esse perfil extremamente organizado, você vai ter mais facilidade fazendo esse protocolo do jejum. Outra pergunta que normalmente acaba acontecendo nesse momento é: qual será que é a melhor fase, qual será o melhor momento para você iniciar um protocolo de jejum intermitente? E basicamente isso não existe uma resposta, é quando você se sentir mais confortável, quando você estiver consciente do que você precisa fazer para iniciar o jejum. Você pode iniciar ele fazendo 12 horas por dia e 12 horas sem se alimentar. Você pode começar com 14 horas de jejum e 10 horas se alimentando. Você pode fazer aquele jejum que eu comentei ali de 2 dias na semana, uma alimentação bem restrita, e nas outras você segue a sua alimentação habitual. O mais importante é quando você decidir fazer, você parar, eu vou seguir isso. E a restrição que você tem que ter é quanto ao horário. Então, eu basicamente freio a minha alimentação em determinado horário e inicio em determinado horário. Essa é a principal regra que tem que estar na sua cabeça. O restante vai acontecer naturalmente pela facilidade da adesão a um plano que tem a restrição energética. E aí a grande resposta que a gente tem que dar aqui é: comer de 3 em 3 horas ou jejum, o que seria melhor? Parece que para a saúde é melhor o jejum. Nós falamos de alguns benefícios: redução da pressão arterial, redução da glicemia, da resistência insulínica, melhora da longevidade. Nós temos então a prevenção da diabetes, nós temos a reparação celular, nós temos a autofagia, a parte da saúde mental. Então, para a saúde parece ser o jejum mais interessante. Para o emagrecimento, as duas têm o mesmo nível de evidência, desde que no mesmo nível energético ingerido. Aí vai da tua adesão, o que você se sente mais confortável em estar fazendo. Outro ponto que normalmente é de se perguntar é: de quanto em quanto tempo eu posso fazer o jejum? Na verdade, isso também não existe uma resposta. Se você tiver uma boa adesão ao jejum, eu não vejo por que voltar a comer forçadamente de 3 em 3 horas. Se você se acostumou, segue normal. A não ser que você entre em um processo competitivo de bodybuilder, que você precisa realmente estar se alimentando com mais quantidade de alimentos, e aí fracionar em 2 refeições uma quantidade absurda de calorias vai ser extremamente difícil para você fazer. Realmente não recomendo nesses casos. Mas você, mulher, que está procurando emagrecer, quer botar lá sua calça jeans, quer colocar um biquíni na praia, está procurando um método mais fácil para você conseguir ter uma rotina saudável, eu não vejo estratégia melhor que o jejum nos dias atuais. Então pense bem sobre isso, teste as estratégias e imagino que você vai ter bons resultados fazendo essas estratégias. E outro ponto também que é importante esclarecer na live de hoje é onde as pessoas mais erram ao aplicar o jejum intermitente. O que eu vejo de mais erro é a pessoa querer mudar todo o planejamento alimentar de 40 anos que ela tem em basicamente uma sessão. Em um mês ela quer modificar completamente. Ela vai conseguir fazer isso por um mês, mas como eu te falei, ela vai abandonar o processo e ela vai colocar o abandono como culpa do jejum. E na verdade não é, ela fez toda uma modificação muito drástica e não consegue manter. Então eu recomendo que quando for aplicado o jejum, fique com calma. Faz a modificação na quantidade das horas, na outra semana você se concentra em melhorar a qualidade, na outra semana você se concentra em comer menos quantidade e vai experimentando. É assim que você vai conseguir ter longevidade. Você vai conhecer o seu próprio corpo, vai conhecer as respostas de fome e saciedade do corpo, que hoje a gente não conhece mais. Nós temos uma oferta absurda de alimentos, alimentos altamente palatáveis e que nos despertam fomes diferentes, fomes mais emocionais para descontar a ansiedade do que propriamente para matar realmente a quantidade de energia que a gente precisa para se manter vivo, que é a principal função de você se alimentar. Então as pessoas erram neste pilar, exagerar na mudança. Ela entra com um jejum, já com um jejum de 18 horas, ela restringe a alimentação ali para 2 refeições ao dia e restringe a quantidade dessa alimentação, dessas 2 refeições ao dia, um volume menor desse alimento, e faz isso de maneira prolongada, fica ali por um mês. É óbvio que isso aqui não vai se sustentar.
ela vai desistir de todo o processo. Então não é essa a ideia. A ideia do jejum é uma estratégia para facilitar a tua restrição energética do ponto de vista alimentar. Um ponto bem importante também é a gente colocar para vocês como organizar, né? Como organizar esse planejamento de jejum. E isso eu vou comentar agora no final desta live. Então fique aqui até o final que eu vou comentar como que você vai organizar o seu processo de jejum aí para você começar a ter esses benefícios, esses resultados. E por onde começar também, nós iremos discutir no finalzinho dessa live. Pode deixar comentários aqui também, você que está assistindo depois, né, que não pegou aqui no ao vivo, você que está assistindo agora neste momento, também pode deixar comentários aqui na live, e depois eu vou observar esses comentários e quem sabe esse comentário inclusive vire uma live. A ideia é que eu tenha mais frequência aqui nessas lives justamente para conseguir explicar essas estratégias para você, estratégias que eu abordo no meu consultório e que tem dado certo aí de 4 ou 5 anos para cá. A ideia é realmente trazer para você que não tem a oportunidade de estar lá comigo um modelo mais fácil, um modelo que você consiga seguir da sua própria casa. Não necessariamente precisando estar lá comigo para ter esses benefícios que os pacientes apresentam. Uma outra pergunta bem interessante também. Eu vou fazer jejum, mas eu treino de manhã. E aí, como é que eu faço, né? Então vamos lá, vamos definir algumas coisas. Tá, o jejum, se você for utilizar ele, que é o protocolo que eu mais gosto, que é um protocolo de 16 horas de jejum e 8 horas se alimentando, pode ocorrer de você ter que pegar o jejum e ter que treinar aí nesse momento. Vamos dizer que é o único horário que você tem no dia. No processo de emagrecimento, eu não vejo tanto problema em você treinar com 12, 13 horas de jejum. A ideia do treinamento no processo de emagrecimento não é que você saia de lá atleta, que você tenha aumento de força. Não. Esse processo de emagrecimento com os exercícios é basicamente para você conseguir gastar mais energia, como a gente comentou, para aumentar o consumo, o gasto de energia e diminuir o consumo. Então você vai aumentar o gasto. É isso. O processo de emagrecimento é isso. Depois a gente vai entrar em mais pormenores. Mas se você tem esse único horário, eu prefiro que você treine do que não treina simplesmente por estar em jejum. Tá? O teu corpo é feito para conseguir ter adaptações, para conseguir fazer exercícios em jejum. Não tem problema. Não seria algo que ajudaria, mas também não vejo problemas em fazer. Aí isso é um ponto também que dá para fazer mais uma live sobre isso, se o jejum interfere ou não, né? Se você fazer treino em jejum interfere ou não nos resultados. O que a gente vê é que não interfere em nada, nem positivo, nem negativo, então indiferente se você fizer em jejum. Uma coisa bem interessante para a gente comentar aqui é que, de preferência, para você não se alimentar durante o período da noite e pular ali o café da manhã. É importante que você faça uma alimentação que você consiga ter adesão a longo prazo. Então adeque aí a sua rotina. Mas o que a gente nota é que você se alimentando no período noturno, há alterações na microbiota intestinais que são prejudiciais ao teu intestino e, consequentemente, são prejudiciais ao seu processo de emagrecimento. Então, se você conseguir evitar os alimentos ali a partir das 18 horas, seria melhor. Agora, do ponto de vista bem individual, que eu observo no consultório, principalmente de 2 anos para cá, vocês não sabem a quantidade de pacientes em que a gente faz o recordatório alimentar, a gente observa onde estão as principais calorias ingeridas no dia e estão lá, às 20 horas, às 19 horas, às 21 horas, com pedidos de comida por delivery. Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que está ficando obesa por causa deste hábito. É muito mais fácil a pessoa chegar em casa, cansada do trabalho, digitar ali no celular e uma oferta absurda de alimentos altamente calóricos e ela estando com fome. É óbvio que ela vai comer algo mais calórico. Isso está sendo muito difícil de combater ali na linha de frente, tratando pessoas que têm sobrepeso. Então preste atenção se esse não é o seu comportamento. Se esse é o seu comportamento, eu recomendo de forma grandiosa você fazer o jejum a partir das 18 horas. Não come mais depois das 18 horas. É só esse comportamento que você tem que ter. Você já vai eliminar aí umas 1000 calorias por dia facilmente, evitando esses pedidos exagerados de comida no período da noite. O restante do dia, se você quiser seguir normal, o teu habitual segue. Você já vai cortar a quantidade de calorias suficientes que você precisa. Então preste muita atenção se esse não é o teu hábito. Tá?
O gancho da pergunta foi sobre treinar em jejum, né, fazendo jejum intermitente, e a gente terminou aqui nos pedidos de delivery, porque realmente tem sido muito prevalente. Eu não tinha preparado para falar isso aqui na live, mas a observação clínica acontece. Realmente tem sido bem importante esse quadro. Outra pergunta importante é se existe alguma exceção em que o jejum não é bom. Hoje estava dando uma revisada na literatura em decorrência disso. Não existe isso muito claro, né? Esses estudos são mais novos e parece que para crianças não é interessante você utilizar o jejum intermitente. Parece que o fornecimento de energia mais constante seria melhor para o desenvolvimento da criança, tá? Então, você adulto ou idoso, tranquilo, pode fazer o jejum. Pessoas abaixo dessa faixa ainda precisamos de mais estudos para comprovação se isso pode ser ou não utilizado. Inclusive para pacientes idosos, né, como a gente comentou, o jejum ele tem um benefício grandioso na prevenção dessas doenças da cognição. Então também é uma estratégia bem legal aí para você convencer lá seu pai, a sua mãe, seus avós, para passarem a talvez experimentar essa estratégia. Realmente ele tem um poder bem legal nessa questão da prevenção das doenças do sistema nervoso central. Agora a gente vai para a orientação prática. Então pode pegar aí a sua caneta e o seu papel, que eu vou passar as orientações do que eu acabo orientando no consultório. Novamente, temos alguns tipos de jejum diferentes. Sinta-se à vontade para experimentar essas estratégias aí um dia, outro dia, mas eu vou passar para vocês o que é mais habitual, que eu oriento mais os pacientes e que eu vejo que há mais facilidade na adesão e que promove melhorias mais interessantes do ponto de vista de saúde. É o seguinte, você pode iniciar de uma forma mais branda para não sentir tanto impacto nessa mudança da rotina, iniciar com 12 horas de jejum e 12 horas se alimentando. Então, imaginando que a tua descarga de calorias é maior durante o período noturno, eu recomendaria que você fizesse a sua última refeição às 19 horas e fizesse a primeira refeição somente às 7 da manhã. Esse é um período bem brando, bem tranquilo, né, de você seguir. Nesse período que você não está se alimentando, está permitido apenas água, chá e café. Obviamente, café e chá sem açúcar. Você testa isso por um mês, verifica as modificações que você pode fazer na melhoria, na qualidade dos alimentos, modifica ali alguma coisa ou outra, vai experimentando. Certamente isso daí já vai promover um benefício interessante na sua organização do planejamento alimentar. No segundo mês, passaram-se 30 dias, você fez a pesagem antes, pesagem depois, você vai começar um segundo bloco. Um bloco um pouquinho mais agressivo. Agora você vai fazer 14 horas de jejum para 10 horas alimentado. Então se concentre, 14 horas sem comer, 10 horas que você pode se alimentar. Nessas 14 horas, novamente, água, chá e café apenas permitido, correto? Sugestão de horário, fazer a sua última refeição às 18 horas e a primeira refeição às 8 horas da manhã. Novamente, porque você encerrando a refeição às 18 horas, parece ter uma melhoria dessa microbiota intestinal e também do ciclo circadiano. Se eu melhoro o ciclo circadiano, horário de dormir e acordar, você vai estar mais disposto ao longo do dia. Se eu estou mais disposto, eu gasto mais energia, certo? Isso vai fazer com que você emagreça de uma maneira mais importante. Outro ponto interessante que você parar de comer às 18 é justamente evitando esses excessos no período da noite que costumamos ter na nossa rotina habitual. E aí, depois de 60 dias, novamente você vai fazer a pesagem com 60 dias, você vai começar a terceira fase. Antes de entrar na terceira fase desse processo, eu gostaria de falar para você que é um pouquinho mais agressivo, que é mais sangue no olho, pode começar já por esse 14 de horas de jejum e 10 horas se alimentando, tá? Não precisa começar com 12 horas. Começa com 14 já e vai para cima. Se você é uma pessoa mais tranquila, assim, tá um pouquinho segura, faz 12 horas, correto? Passando-se esses 60 dias, já experimentou por um mês as 14 horas de jejum, a gente vai entrar no protocolo oficial, que são 16 horas de jejum para 8 horas se alimentando, onde os benefícios para a saúde são mais encontrados, são mais apresentados. A sugestão é última refeição às 17 horas e a primeira refeição às 9 horas da manhã, novamente permitido água, café e chá, perfeito? Então você vai seguir esses passos, esses 90 dias a partir de hoje. Teste aí
Experimente, ó, agora é 17h46. Experimente hoje, a partir ali das 19 horas, encerrar a sua alimentação, ou a partir agora da live, já faça a sua última refeição e entre nesse processo de jejum. Depois você comenta aqui para nós como que foi, como que foram os seus resultados, e eu acredito que vai ser bem importante durante esse período de emagrecimento pela facilidade da adesão a este protocolo. Agora eu vou citar também, para você que não está disposto a fazer isso todo dia, aquele pilar ali que a gente comentou do 5/2. Basicamente, o que seria o jejum de restrição energética 5/2? São 5 dias na semana que você vai fazer a sua dieta habitual, exatamente como você está fazendo agora, exatamente com essas falhas na alimentação que você está tendo agora. Só que 2 dias da semana você vai se concentrar, ter um foco, uma garantia de que você vai consumir no máximo 500 calorias. Então, basicamente, 2 dias você vai ter que controlar ali a quantidade de calorias que você está ingerindo. Repito, esta estratégia tem o mesmo nível de evidência para conseguir emagrecer do que uma restrição diária de 20 a 25% das calorias, que é normalmente a dieta que é passada habitualmente. É claro que a gente está falando aqui de algo que poderia ter resultados ainda melhores para a tua saúde, que seria a modificação desses hábitos de vida nesses 5 dias. A gente está realmente, não precisa ser muito gênio para entender isso. Nós estamos realmente falando sobre isso, que é mudança do estilo de vida. Então, se você quer aí dar uma miguelada aí no processo, quer testar assim, 2 dias a semana, você vai conseguir emagrecer também, tá? Mas pensando na saúde, eu acredito que seja melhor aquela estratégia que eu passei ali. Gradativamente vai subindo as horas de jejum, 12 no primeiro mês, 14 no segundo mês, 16 no terceiro mês. E aí por diante você segue com as 16 horas seguidamente. E aí você vai procurando modificar o estilo de vida, fazendo um pouco mais de exercício, restringindo um pouco mais a quantidade de nutrientes da tua dieta e melhorando a qualidade. Pouco a pouco, não vá extremamente agressivo, porque isso faz com que você desista do processo. E a ideia não é essa, a ideia é você experimentar algo novo, experimentar mudanças no seu estilo de vida que você consiga manter depois. Aqui eu já vou deixar o convite para vocês que no dia 17 de junho agora, às 8 da noite, nós faremos uma nova live em que eu vou resumir os 3 principais pilares do emagrecimento. Então, se você perder alguma dessas sequências aqui de live, pode ir direto lá para a nossa live do dia 17, que no dia 17 eu realmente vou explicar tudo isso e vou trazer a oportunidade para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho. E é isso, pessoal. Agradeço a companhia. Espero que tenha esclarecido aí para vocês boa parte desse processo do jejum. E teremos mais lives aí para frente. Então deixe sua pergunta aqui nos comentários, que quem sabe ela também vira uma live aí nos próximos dias. Um grande abraço e sucesso para vocês. Comece aí o jejum, testa e depois me fala como é que foi.